Olá, continuando aula 12, Previdência Social. Esse é o coração da nossa matéria, né? Coração dessa aula aqui. Vamos lá, Previdência Social. Muita coisa que vai ser falada aqui, você vai perceber que você já viu da aula 1 à aula 11, ok? Vai confirmar o que você já viu. Vamos lá. Organização da Previdência Social. Nós vamos estudar a Previdência Social, o regime geral de Previdência Social, aquele que é administrado pelo INSS. O INSS que executa a Previdência Social da iniciativa privada. Por quê? Porque existe também o público, né? Os regimes próprios. A gente vai estudar o regime geral da Previdência Social agora. Vamos lá. A Previdência tem caráter contributivo. Significa o quê? Em regra, para você participar, você tem que contribuir. Filiação obrigatória. O que é filiação? É o vínculo que se estabelece entre o segurado e o INSS. Esse vínculo decorre do quê? Da atividade remunerada para o segurado obrigatório. Se ele se enquadra em alguma atividade remunerada que a lei diz que aquela atividade obrigatoriamente ele é segurado, ele deve recolher, ou seja, ele obrigatoriamente ele faz parte. Ah, mas eu já sou aposentado, não vou mais usufruir de nada, tal. Não interessa. Você obrigatoriamente é filiado e, consequentemente, que a gente vai ver daqui para frente, vai ter que pagar as contribuições, ok? Equilíbrio da Previdência. Olha só, a Previdência deve buscar um equilíbrio financeiro e atuarial. Financeiro significa o quê, pessoal? Grana agora, hoje, o que entra tem que ser maior do que sai. E atuarial significa o quê? Tem que pensar no futuro. Não adianta a Previdência só ter dinheiro hoje. Ela tem que ter uma perspectiva de que no futuro vai continuar tendo condições de pagar os benefícios. Esse ponto aqui, né, essa ciência atuarial que faz o cálculo do futuro, né, dessa parte financeira, contábil, o que diz, pessoal? Olha só, muita reforma previdenciária é feita com base nisso, com base de que a Previdência está em déficit e pior, que vai piorar esse déficit, ok? Uma parte até tem razão, porque à medida que a população vai vivendo mais, ainda bem, né? Nós vamos vivendo mais, a expectativa de sobrevida aumenta, ou seja, vai viver mais. Ou seja, você vai receber mais por mais tempo determinado benefício, ou seja, de onde vem esse dinheiro? Então, existe todo um estudo, é uma ciência, para que possibilite a Previdência seja sustentável hoje e no futuro. No futuro é isso aí. Como cair em concurso? A Previdência Social busca apenas o equilíbrio financeiro? Não, equilíbrio financeiro e atuarial, ok? Já caiu em concurso. Atribuições, todas essas, e a gente estudou tudo isso, olha só. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. A gente viu que para cada situação dessa tem benefício, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada, ok? E assim por diante. Proteção à maternidade, especialmente a gestante, né? É dada atenção especial para a gestante, mas a maternidade todas as pessoas que estão envolvidas na maternidade têm direito, ou seja, aquela pessoa, homem ou mulher, que adotar uma criança, vai ter direito a essa proteção? A gente viu que sim, tem um salário maternidade para quem adota uma criança, seja homem ou seja mulher. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Observe aqui, involuntário. O seguro-desemprego, né? É um benefício que faz parte da Previdência, apesar que ele não é administrado pelo INSS, mas faz parte da Previdência. Outro, salário, família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Okay? A gente já estudou esses dois benefícios. Detalhe aqui, uma observação, olha só. Observe que da forma como foi escrito esse inciso, dá a entender que o salário família também é para os dependentes. Não, a gente já viu nessa aula 12 mesmo que o salário família é um benefício pago em razão dos dependentes, ok? A gente já estudou isso, quem tem direito é o pai ou a mãe, em função do filho, ok? Joia, mas observe esse inciso, que se cair assim, ó, de acordo com a Constituição, é atribuição da Previdência Social,
conceder salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Certo ou errado? Certo. Por quê? Eu estou colocando aqui no comando da questão, estou falando de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, está escrito isso na Constituição? Tá. Seria uma questão que até poderia gerar polêmica. Algum candidato fala, não, mas salário família não é pago para os dependentes, é pago em razão dos dependentes e tal. Ou seja, mas já caiu isso aqui em concurso, tá? E a gente tem que atentar para uma questão de prova se ele está pedindo o que está escrito na Constituição, né? De acordo com a Constituição Federal, conforme descrito na Constituição Federal. E aí você vai ter que atentar para esse ponto aqui. O que está escrito lá? Está escrito isso? Que é uma atribuição da Previdência Social? Tá, então tá certo a questão, ok? Outra atribuição é pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, ok? Joia, a gente viu que tem benefícios para todas essas situações. Requisitos diferenciados para aposentadorias. Em regra, é vedado, ok? Porém, lei complementar poderá estabelecer idade e tempo de contribuição distintos, ou seja, a idade e tempo de contribuição pode ser distinto. Em que situações? Segurados, aquelas pessoas com deficiência, ok? Segurado com deficiência, e segurados com efetiva exposição a agentes que prejudiquem a saúde. A gente viu, né, que tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, tem a aposentadoria especial aqui, aquele pessoal que tem contato com elemento, com agente nocivo que prejudica a saúde, ok? Que os requisitos são diferenciados. A idade é menor, o tempo de contribuição é menor, ok? Então, isso é possível. Enquanto não tem essa lei complementar, vale o que está na nossa lei, mas deverá ser estabelecido por lei complementar, ok? Vedada a caracterização por categoria. Eu não posso pegar determinada categoria, o empregado é totalmente especial, então vamos dar um tempo de contribuição menor para ele. Isso não existe, ok? Tem que ser em função desses requisitos que a Constituição estabeleceu. Valor mínimo dos benefícios. A Constituição estabelece que o valor mínimo é um salário mínimo. De quais benefícios? Daqueles que substituem o salário de contribuição ou rendimento do trabalho, certo? Aqueles que não substituem pode ter valor menor que o mínimo. Por exemplo, que a gente estudou, salário família. Atualização dos salários de contribuição. Então, o salário de contribuição, o que é? É aquele valor que você recolheu. Sobre aquele valor você recolheu. Lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, aquele valor, quando você for pedir o benefício hoje, se você recolheu há 30, 20 anos atrás, aquele valor vai ser reajustado, né? A gente já comentou isso aí, ok? Conforme definido na lei. Reajustamento dos benefícios. Ele é feito de forma permanente, ou seja, não adianta dar um reajuste hoje e passar 5 anos sem dar um reajuste. Ele é feito permanentemente com o objetivo do quê? Preservar o valor real, ou seja, tem aqui a cesta, né, que tem que ter um poder de compra, tem que manter o poder de compra do segurado, do dependente, certo? Regime próprio versus segurado facultativo. O que nós vamos falar aqui? Ó? Quem participa de regime próprio não pode ser segurado facultativo. Eu tenho regime próprio, né? Sou servidor público federal, tenho o meu regime próprio lá, recolho lá para o meu regime próprio. Aí eu falo, quer saber? Eu também quero ter outra aposentadoria. Eu vou recolher, vou para o INSS, faço minha inscrição como segurado facultativo e vou recolhendo. Para quê? Para que um dia eu me aposente. Qual tipo de aposentadoria? Sei lá, a que for possível. Posso fazer isso? Não. Então, quem tem regime próprio não pode recolher como segurado facultativo. O que ele pode é se exercer uma atividade remunerada, aí nem pode, ele deve recolher como segurado obrigatório. Mas aqui, o que nós estamos falando, que a Constituição fala, é como segurado facultativo. Aquele que possui regime próprio não pode ser filiado como segurado facultativo, certo? Legal. Continuando. Vamos lá. Requisitos para a aposentadoria. Então, isso aqui,
a emenda constitucional número 103, já cansei de falar dessa emenda, mas realmente ela fez uma grande alteração em toda a parte que a gente está estudando, ok? Então vamos lá, ela estabeleceu os requisitos, ó, para aposentar. Isso quer dizer o quê, pessoal? Hoje. Porém, existem regras de transição para quem já estava no sistema, ok? Aí é outro esquema, mas aqui hoje, o que está lá estabelecido como regra permanente? É o que está aqui, ó, tá ok? Até o final do curso eu vou fazer uma aula específica sobre a emenda constitucional número 103, ok? Porque é uma emenda diferente que cabe uma atenção especial só sobre ela, ok? Principalmente sobre as regras de transição, né? Que eu não comentei durante o nosso curso, porque eu estou comentando o que vale hoje. Regra de transição é outro assunto, mas que você, futuro servidor, vai se deparar com essas regras de transição. Pessoas que já estavam no sistema previdenciário antes dessa emenda constitucional número 103 de 2019. Vamos lá. Quais são os requisitos para aposentadorias previstos na Constituição Federal? São esses aí, ó. 65 anos de idade homem, 62 anos de idade mulher. Observar o tempo mínimo de contribuição. E para o rural, 60 anos, homem, 55 mulher. Para os trabalhadores rurais que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, aquele regime que o sustento da família, existe colaboração mútua, que o sustento da família depende dessa atividade. Para o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal que trabalha em regime de economia familiar. Então são esses os requisitos. A aposentadoria do professor, o que muda? Reduz 5 anos. Em qual requisito? A gente viu que tem dois, idade e tempo de contribuição. Reduz na idade. Ok? A gente já estudou, né? Já tem lá na aposentadoria do professor, reduz 5 anos, mas o tempo de contribuição lá do professor, no mínimo, é 25 anos, tanto para o homem para a mulher. Só fazendo uma recapitulação. E a aposentadoria do professor só vale para quem trabalhar na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Não entra o ensino superior, faculdade. Professor de faculdade, infelizmente, está fora. E será estabelecidos os requisitos, os detalhes da aposentadoria do professor por lei complementar. Contagem recíproca significa aquele tempo que você trabalhou no regime RGPS e vai levar esse tempo para o regime próprio, ou vice-versa, ok? A contagem recíproca pode ser utilizada para fins de aposentadoria. O tempo de contribuição entre RGPS e regime próprio, né? E entre si. Ok? Ocorrerá o que? A compensação financeira. A gente vai ter um estudo, existe uma lei que foi cobrada no edital do concurso do INSS que trata somente disso, ok? Então nós vamos falar especificamente dessa compensação financeira. A ideia qual que é? Se você trabalha hoje vinculado ao INSS, passou no concurso, vai ser vinculado ao regime próprio. Você vai pegar esse tempo que você trabalhou na iniciativa privada e vai levar para o regime próprio. Tranquilo? Joia. E aí, esse valor você recolheu para o INSS. Aquele regime próprio vai ficar com déficit. Não vai. Por quê? Porque existe essa compensação financeira. O INSS vai passar esse valor lá para o seu regime próprio, ok? Então, vai compensar essa transferência do segurado de um regime para o outro. Benefícios não programados. Lei complementar poderá disciplinar cobertura de benefícios não programados, ou seja, aquele que você não tem uma previsão de quando vai acontecer. Você não tem como planejar quando vai precisar desse benefício. Inclusive, os benefícios decorrentes de acidente do trabalho, ok? A ser atendido pelo regime geral e também pelo setor privado, concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo pode ser atendido pelo regime geral e pelo setor privado. Ganhos habituais. Os ganhos habituais, ou seja, aquilo que você ganha habitualmente, constantemente, a qualquer título, ou seja, qualquer motivo, serão incorporados aos salários, tanto para fins de contribuição como para fins do cálculo de benefício. Para fins de contribuição, a gente vai ver isso aí, tá? Aquilo que o segurado recebe
mensalmente incorpora, faz parte do salário de contribuição. É um ganho habitual, tá? Incide contribuição, consequentemente, se incidiu contribuição, vai entrar no cálculo do valor do benefício. Justo, né? Inclusão previdenciária. Então, o nome diz aqui, inclusão. Existiam muitas pessoas que ficavam à margem da Previdência Social. Não pode, né? Então, teve essa disposição aqui constitucional falando o seguinte, vamos pegar esse pessoal que está fora e vamos fazer com que eles participem da Previdência Social, porque nós temos um princípio que qual é? Universalidade, tem que buscar atender todas as pessoas, ok? Então vamos lá, a lei vai instituir essa inclusão previdenciária, que prevê o quê? Alíquotas diferenciadas, ok? Então observe aqui, ó, negritei, alíquota, ou seja, logicamente que vai ser uma alíquota menor, né? Porque essas pessoas normalmente estão com problema que financeiro, estão à margem da sociedade, não trabalha, é de baixa renda, ok? Então, quem vai ser incluso aí? Os trabalhadores de baixa renda, inclusive aqueles que estão na informalidade. Isso aqui, pessoal, existe muito assim, o pessoal que trabalha como ambulante, vendedor na rua, aquele pessoal, né, que trabalha no semáforo, vendendo as coisas, ou seja, está na informalidade. Então, nada mais justo do que falar, meu amigo, vem aqui, ó, e participa da Previdência, porque você pode pegar esse tempo aí, aposentar. Ele vai falar, pô, eu não tenho dinheiro nem para eu sobreviver. Aí veio a lei e falou assim, não, peraí, ó, você vai poder pagar, porque a gente vai diminuir a sua alíquota, e mesmo assim você vai ter direito aos benefícios, ok? O que ocorre na prática é isso. E o que inclui? Aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Ou seja, incluiu também as donas de casa ou donos de casa, né? Não é só dona de casa. Ou seja, aquele pessoal que estava lá, nunca trabalhou, só lá está cuidando da casa, só não, né? Está cuidando da casa, ou seja, que é um trabalho muito exaustivo, né? Ou seja, ele vai poder ser incluso, vai poder recolher com alíquota menor. Só que quem? Os trabalhadores, os donos de casa, as donas de casa que pertencem à família de baixa renda. Aí vai poder recolher com alíquota menor. Ok? Isso é um sistema que foi previsto na Constituição de inclusão previdenciária. Fazer com que o pessoal que não esteja participando da Previdência possa participar. Contagem como tempo de contribuição. Ou seja, você recolheu, existe um tempo de contribuição. Primeira observação aqui, é vedada a contagem de tempo fictício. Nós já vimos isso na aula 11, né? Aquele tempo que um dia conta 1,3 dias. Não existe isso. Um dia conta um dia. Basicamente é isso. Ou seja, aquele tempo de contribuição pode ser utilizado para fins de benefícios e contagem recíproca que eu acabei de comentar aqui, para de um regime para outro regime, ok? Acumulação de benefícios, ou seja, benefícios que você pode receber junto, né? Acumular benefícios. Lei complementar estabelecerá normas. Observe que muita coisa aqui que a gente está vendo, que a Constituição mencionou, ela restringiu essa mudança, essa instituição, estabeleceu para lei complementar. Ou seja, quando ela faz isso, quando a Constituição faz isso, significa que ela está dando importância. Ou seja, exige um quórum maior para que seja feito essa mudança, ok? Vamos lá. Previdência privada. Ela é feita de forma complementar. Não é a previdência pública, é a previdência privada. Se você, sendo aprovado num concurso, seja do INSS, seja outro concurso público federal, existe lá, aqui que eu coloquei, ó, FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Funcionários Públicos Federais. Ela tem caráter complementar. Você não é obrigado a ingressar nessa previdência. Eu mesmo não participo, possivelmente não vou participar, não sei ainda. Eu posso fazer essa opção. Não é obrigado, ok? Então, essa previdência privada é organizada de forma autônoma, não depende do regime próprio, ok? Não tem nada a ver com o regime próprio. Será facultativa, importante, como eu falei, ó, eu não participo, tem colega de trabalho que está participando.
é dada a opção. Você quer participar? Você faz a opção lá. Não quer? Tudo bem, ok? É regulado por lei complementar. Já existe 2 leis que regulamentam todo esse sistema, porque é muito dinheiro envolvido, é muita responsabilidade, porque é um fundo, né? É uma fundação, é uma entidade que elas têm que estar bem hoje e no futuro. Então, como que vai ser feita a administração de todo esse dinheiro? Aonde vai aplicar? Como que é feita a diretoria e etc, etc. Ou seja, tem que ser uma lei complementar estabelecendo isso para não fazer algo que um dia possa acabar aquela entidade, como já aconteceu, historicamente isso já aconteceu, e prejudicar o interesse de várias pessoas que estão envolvidas nessa previdência privada, ok? Aporte de recursos. Aporte, ou seja, como que vai ser colocado o dinheiro do poder público nessa previdência privada, tá? Isso chama aporte. Da União, Estados, Distrito Federal e municípios, somente como patrocinador. Contribuição não pode ser maior que a do segurado. Então, o que é isso aí, ó? A União não pode chegar na FUNPRESP aqui e falar, vocês estão com dificuldade financeira? Eu vou dar uma ajudinha aqui, vou separar no meu orçamento aqui alguns milhões para ajudar vocês. Vai poder fazer isso? Não, não pode. Ela só pode fazer na condição de patrocinador. Significa o quê? Que eu, como segurado lá, né, do regime próprio, por exemplo, eu vou lá e ingresso na FUNPRESP, eu vou pagar uma contribuição. R$1.000, por exemplo. Significa que a União vai pagar quanto? Também, no máximo, R$1.000. Quando ela faz isso, ela está participando de que forma? Como patrocinador. Ela está patrocinando o meu futuro benefício, ok? E esse patrocínio, essa condição, só pode ser feita na contribuição no máximo igual à contribuição que o segurado contribui, ok? Que ele faz. Se eu contribuo com 1.000, a União não pode participar com 1.200, no máximo o que o segurado participa. Joia? Então é isso aí. Finalizamos a parte de Previdência Social. Vamos no último assunto da aula 12, Assistência Social. Lembra? Até agora a gente viu Saúde, Previdência Social e agora o último sistema, Assistência Social. Esse é rapidinho. Assistência Social, contribuição. Lembra? Tanto a saúde como a assistência não precisa contribuir para ter acesso, ok? Ela é fornecida para quem a lei define que vai ter direito, mas não precisa contribuir, diferente da Previdência que você tem que contribuir. Objetivos, ó, são todos esses. Proteção à família, à maternidade, à adolescência e à velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e sua integração à vida comunitária, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela família. Então, pessoal, a gente vai estudar isso aqui. Assistência social, existe uma lei que trata só de assistência social, que faz parte do edital do INSS 2022. Tá? Então, a gente vai estudar quais são esses benefícios, quais são os serviços assistenciais. O principal é esse aqui, ó, que é o benefício especial, né, pago para as pessoas com deficiência e o idoso que não tem condições de ter o próprio sustento e nem a família sustentar, ok? Mas a gente vai ver isso com calma, tranquilo? Lembrando, por enquanto a gente está se aproximando de alguns assuntos que ainda vão ser falados. Quando for falado, você volta aqui e lê, você vai verificar que vai ficar bem mais tranquilo de você entender. Recursos financeiros da assistência social. Retirado de recursos da Seguridade, aquele que a gente viu as contribuições, né, sociais, e também de outras fontes, ok? Assim como a saúde, tem outras fontes, a assistência social também. Diretrizes, existe uma política administrativa descentralizada, ok? Sendo que a esfera federal, a União, cabe a coordenação e normas gerais. Os estados e município, coordenação e execução. O que muda aqui? Aqui é normas gerais. Quem coloca a mão na massa mesmo, quem é? Estados e municípios, ok? Ele executa. Assim como entidades beneficentes e de assistência social. Muito serviço, muito
trabalho que é executado na área de assistência social, é executado por aqui. Ó. O que funciona muito são as entidades filantrópicas, né? Que realmente o Brasilzão precisa muito dessas entidades e isso aqui é um serviço que realmente acontece, ok? Vinculação à receita tributária líquida. Isso aqui foi um carimbo dizendo o seguinte, ó, você vai ter que aplicar, os estados, Distrito Federal podem vincular até 0,5% da receita líquida para quê? Para programa de apoio à inclusão social, ok? Então, isso aqui foi um carimbo da receita tributária líquida, ou seja, o orçamento lá dos impostos, tal, não sei o que, vai ter uma receita, tá? Não vamos entrar no mérito do como que é isso, que não é objeto do nosso assunto aqui, mas o que interessa aqui, até 0,5% dessa receita para programa de apoio de o quê? Inclusão social, ok? Não pode aplicar esses recursos para despesa de pessoal e encargos sociais, serviço da dívida se estiver devendo alguma coisa e qualquer outra despesa não vinculada diretamente a essas ações. Joia? Com isso, pessoal, finalizamos a aula 12. Lembrando, é uma aula importantíssima. Terminando aqui, você pode imprimir a apostila, que é a apostila da Constituição Federal assinalada, a partezinha lá que está assinalada, maceteada. Leia com carinho, com atenção, é um assunto que com certeza vai ser cobrado, não é novidade isso, né? Vai ser cobrado. Observe as palavras em negrito, observe os advérbios e observe o ponto que estabelece que uma lei complementar é necessária, a necessidade de uma lei complementar para estabelecer determinado assunto, tá? Porque todos esses pontos são pontos que podem ser cobrados, ok? Legal. Próxima aula é sobre História da Seguridade Social, um assunto rápido, tranquilo. Vamos caminhando, pessoal, a gente já dobrou a curva, já estamos caminhando já estamos vendo a luz final do túnel do nosso curso, ok? Valeu, obrigado, até a próxima.